Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai ver a discussão que teve na Câmara dos Deputados entre o deputado Van Hatten, do Partido Novo, e o ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski, e o chefe da Polícia Federal, que é Andrei alguma coisa, eu esqueci o nome dele. O que aconteceu, gente? O Van Hatten, um deputado federal do Novo, ele apareceu na tribuna da Câmara dos Deputados há um tempo atrás e ele mostrou a foto e fez um discurso de crítica a um dos delegados que trabalha junto com o ministro Alexandre de Moraes naqueles inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes conduz no STF. Eu esqueci o nome do delegado agora. É Schor, alguma coisa. E aí o Van Hatten expôs uma série de questões sobre o trabalho desse delegado, falou que ele não fez um bom trabalho no caso do Felipe Martins, por exemplo, criticou o trabalho do delegado nesse aspecto, falou que era um inquérito falso, uma investigação falsa, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a Polícia Federal fez? Abriu inquérito contra o Van Hatten por crime contra a honra do delegado. E aí os vídeos que estão aparecendo na internet, apareceram hoje principalmente, sobre a fala do ministro Ricardo Lewandowski na Câmara dos Deputados, que ele foi convidado para falar sobre segurança pública. Quando questionado a respeito disso, ele disse que não, que a Polícia Federal estava certa, que a imunidade parlamentar não é absoluta, não existe direito absoluto, esse papinho que a gente já sabe. Só que, gente, assim, é bem claro que a imunidade parlamentar foi feita justamente para proteger os deputados contra o poder do Estado, contra o governo federal. Não tem sentido de existir, gente, imunidade parlamentar se não for para proteger o deputado de denunciar abusos de autoridade, abusos do governo federal. Não existe sentido de ser, gente, isso. Porque, assim, criticar voto, criticar lei, criticar assim, projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, isso aí, gente, a gente pode fazer. A gente que não tem imunidade, a gente pode fazer. Agora, denunciar arbitrariedades da administração pública, denunciar casos de corrupção, denunciar abuso de autoridade, isso aí assim, é muito melhor que o parlamentar com imunidade faça do que uma outra pessoa sem imunidade. Gente, a gente viveu mais de uma ditadura no Brasil. Nós vivemos vários períodos de exceção, vários estados de sítio, e é óbvio que a imunidade parlamentar serve para proteger o parlamentar de poder denunciar esses arbítrios. Pelo amor de Deus. E aí, gente, a jurisprudência do STF, e aí o Ricardo Lewandowski citou, en passant, a jurisprudência do STF, ela diz que a imunidade não é absoluta. Ela pode ser relativizada nos casos em que ela for invocada para justificar condutas que não tenham relação com o exercício da atividade parlamentar. Então, por exemplo, parlamentar chega numa comissão aleatória e começa a falar mal da ex-mulher dele. Não, porque é minha ex-mulher, não sei o que, aí ofende, calunia, não sei o que e tal. Isso não tem relação nenhuma com o exercício da atividade parlamentar. Logo, a imunidade parlamentar não estaria ali acobertada, a Constituição não estaria ali suportando esse tipo de discurso. Só que qual que é o problema, gente? A jurisprudência do STF também entende que o discurso na Câmara, o discurso no plenário do Congresso, ele é exercício da atividade parlamentar. Essa relativização da imunidade parlamentar ela é normalmente feita para falas e discursos fora do parlamento. Então, em programas de televisão, em rede social, esse tipo de coisa. Agora, no parlamento, principalmente na tribuna do parlamento, a jurisprudência do STF, da última vez que eu consultei, entende majoritariamente que ali é um lugar de imunidade material assim, plena.
porque está diretamente ligado ao exercício da atividade parlamentar. E aí vamos lá, gente. Parece que o Van Hatten estava presente quando o Lewandowski foi dar esse tipo de declaração, né? E ele parece que ele enfrentou o Lewandowski. Eu não vi o vídeo ainda, deixei para ver com vocês. Vamos lá. 16 minutos de vídeo. Está dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor isso no final de outubro, e só ao final... Desculpa, gente, é bom salientar que o Arthur Lira tomou posição, tá, contra essa atitude da Polícia Federal, recomendou que os deputados, que foi o Van Hatten mais um, recomendou que os deputados não fossem depor à Polícia Federal, tá, sobre esses discursos, e disse que vai buscar o corpo jurídico da Câmara dos Deputados para tentar responsabilizar os policiais federais que fizeram isso. Então, uma postura... gente, não tem como não elogiar. É uma postura muito boa do presidente da Câmara de proteger os deputados. Porque, salvo engano, até o Lira, quando fez um discurso explicando essa posição, ele falou que ele não concordava com as falas. Mas ele entende que é necessário defender os deputados. O deputado Chico Alencar, do PSOL, que é a oposição, né, ao Partido Novo, também fez um discurso de defesa dos parlamentares. E, enfim, só resta o silêncio constrangedor do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que até agora não falou um pio, não deu um pio sobre um parlamentar que está sendo investigado pela Polícia Federal por dar um discurso no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso Nacional não falou nada até agora. No final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também, ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós, deputados, não costumamos sequer acessar, não era uma intimação, nada. É simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem inquirir, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Eu não sabia. Então, o Van Hatten foi indiciado por crime contra a honra feito em um discurso no plenário da Câmara dos Deputados. É inacreditável. Porque o discurso do Van Hatten, gente, ele não é um discurso assim... vou colocar assim... Não gosto do delegado fulano, porque o delegado fulano é um vascaíno que XYZ. Entendeu? O delegado fulano, ele, sei lá, gosta de pagode e eu não gosto. O delegado fulano, ele, ele é feio, não sei o quê. Não, gente, não tem ali uma coisa assim pessoal. Vocês entendem? Não é um discurso contra a honra do delegado, de uma perspectiva pessoal de atitudes alheias ali à posição de delegado. Pelo contrário, gente, o discurso do Van Hatten foi sobre abuso de autoridade do delegado. Então é um discurso de fiscalização, de denúncia de atitudes do Estado. É bizarro o Van Hatten ser indiciado por causa disso, e o presidente do Congresso não fala nada, mas meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se o Pacheco concorrer a qualquer coisa
me avisem que eu vou fazer campanha contra. Qualquer coisa. Qualquer síndico, juiz de várzea, qualquer coisa que ele vá concorrer, eu vou ser contra. Vou fazer campanha contra. Não interessa quem estiver concorrendo contra o Pacheco. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos, nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam, porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados a imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência, o conhecimento, uma jurisprudência de um acordo. Aliás, eu preciso... Aí, com todo respeito ao Van Hatten e aos deputados, tá? Gente, não é para ficar entrando em jurisprudência. Porque qualquer advogado sabe que jurisprudência é o que mais tem para tudo. Não tem o menor critério no uso da jurisprudência no Brasil. A verdade é essa. O sistema de precedentes, sei lá o quê, não tem. Se for preciso mudar a jurisprudência por uma conveniência política, eles vão mudar. A verdade é essa. Está aí a questão de pessoas que devem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal de forma originária. Até essa questão do inquérito do Bolsonaro, a posição era de que essas pessoas perdiam a obrigatoriedade de ser julgadas no STF. Então a situação era assim: a pessoa tinha foro, perdeu o foro, o processo era enviado para a primeira instância. Depois dessa situação no Bolsonaro, o que aconteceu? Já existe uma jurisprudência de manter os processos das pessoas que perderiam o foro, manter o processo no Supremo Tribunal Federal. Por coincidência, por uma incrível coincidência. Então, assim, eu não acho eficaz ficar entrando em jurisprudência, entendeu? Admitir e confessar muito bom da petição 6587 de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se naquela ocasião, ainda conforme Reinstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Sim. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal, em 2017. Eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Mago, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez-Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor,
e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula? Agora sim, excelente posição do Van Hatten. Muito boa. Porque, de fato, a mídia denunciou. Lembram daquele episódio lá do tio França, né? Suicídio do tio França? Quando o tio França se matou, nós ficamos sabendo que os ministros do STF estavam reunidos com... Todos não, né? Mas a patota de sempre estava reunida com o presidente Lula e com o chefe da Polícia Federal e com o Procurador-Geral da República. Estavam reunidos, fazendo uma reunião secreta, que aí depois falaram que era para avaliação de cenário. Gente, pelo amor de Deus, que não vou nem entrar nessa justificativa ridícula que eles apresentaram. Né? Não vou nem entrar nesse chorume de justificativa. Né? Agora, o que o Van Hatten está fazendo aqui é excelente, cobrando o ministro da Justiça, né, sobre a posição do subordinado, do chefe da Polícia Federal. O que ele estava fazendo lá? Eu estou doido para ver essa resposta. No Palácio da Alvorada, estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de eu dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição, que muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé, está acontecendo contra mim, uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. Diz ainda que não permitiremos retrocesso, que ameaça a garantia fundamental, e nossa voz é a voz do povo, e ela não de dizer assim para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando. Vossa Excelência vai responder, porque se for no 1 em 1, aí nós vamos sair daqui meia-noite. Van Hatten. Bom, primeiramente, Vossa Excelência fez alusão à jurisprudência do Supremo, e eu queria dizer que na AP, Ação Penal 1044 do Distrito Federal, esta imunidade relativa, do ponto de vista de impedir-se crimes contra a honra sejam assacados da tribuna, ou mesmo deputado fora do ambiente congressual, que ele não deixa ser um representante do povo, isto foi assentado nesta AP 1044 do Distrito Federal. Eu mesmo, aliás, quero dizer que fiquei muito honrado com o trecho que Vossa Excelência leu, em que citei os doutrinadores Reinstein e Silverglade, dizendo que a imunidade parlamentar evoluiu historicamente e que é um direito que realmente deve ser preservado, porque os representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra.
mas eu, em negrito, continuei logo depois do trecho que Vossa Excelência leu, dizendo o seguinte, digo o seguinte, em negrito: relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos, independentemente de provirem de representantes do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. Esse é o meu voto. Assim, pode parecer que o Lewandowski rebateu o Van Hatten, e é por isso que eu não usaria jurisprudência nesse sentido, né? Não acho eficaz, justamente para não dar vez a que a pessoa, né, ache uma jurisprudência que ela se... porque caso tal, é por isso que eu não usaria. Mas, gente, o que o Lewandowski falou agora não rebate o que o Van Hatten falou, tá? Porque o que o Lewandowski falou é: mas se tiver excesso, o Poder Judiciário tem que punir. Mas é excesso o parlamentar denunciar um abuso de autoridade da tribuna da Câmara dos Deputados? É excesso isso? Ou isso é a razão de existir da imunidade parlamentar? Então a gente não tem que imaginar que, não, você cedeu aqui, por isso o Poder Judiciário. Não, gente. A imunidade existe para isso, para proteger isso. Que eu proferi nessa ação, que tem 37 páginas, que deixo à disposição aqui da presidência da comissão. Deputado Van Hatten... Esse caso não é da tribuna da Câmara. Me permita fazer essa ressalva. Sim. Este caso não é da tribuna da Câmara. Sim. E até o momento não há, salvo me prove em contrário, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal de flexibilização da imunidade na tribuna da Câmara. Digo mais, Chico Alencar, do PSOL, e o deputado Tato, do PT, também repudiaram a ação da Polícia Federal nesse caso, que indiciou um parlamentar por uso na tribuna. Então não há... Desculpa, presidente, eu sei, mas agradeço. E até agradeço o ministro por me permitir falar nesse momento. Não há até esse momento, no Supremo Tribunal Federal, jurisprudência a ser seguida pela Polícia Federal, muito menos pela Polícia Federal, para abrir de ofício desse jeito. Uma investigação... Barrato, com todo respeito, isso aí você deveria ter falado no início. Porque agora o ministro, aí você está agradecendo, está fazendo a gentileza com você de estar deixando você falar no momento dele falar, né? E com todo respeito mesmo, Barrato, não tem que... obrigado pela gentileza, não sei o quê. Não, Barrato, você está sendo indiciado pela Polícia Federal, você vai ficar, muito obrigado. Não, aí não, meu. Postura corretíssima que você tinha feito. Corretíssima. Isso aí que você está falando agora da tribuna na Câmara é válido, é verdadeiro, deveria ter entrado na sua fala inicial, não entrou, tudo bem, né? Pode ter esquecido e tal, mas quero ver o que o Lewandowski vai falar, porque de fato, salvo engano, não existe essa flexibilização, né? De um discurso feito da tribuna, mas vamos ver. Então, por uso da tribuna, me perdoe só a explicação, mas acho que contribui para o debate. Bem colocado. Ministro. Bom, tudo bem, respeito do ponto de vista de Vossa Excelência, mas nesta P 1044 estou citando várias jurisprudências neste sentido. Agora, tudo bem, o caso que nós estamos debatendo aqui será debatido, será discutido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quero dizer que alguém da assessoria? Não. Vossa Excelência está se referindo a uma profissional de escola, doutora pela Universidade de São Paulo, especialista... De fato, eu quis contribuir, não me entenda mal, porque não foi em nenhum momento... Especialista... Até peço desculpa se entendeu diferente, de forma nenhuma. Em internet, secretário de Direitos Digitais, que nos honra com sua presença. Bem, então, deputado, o que eu quero dizer é o seguinte, este inquérito foi aberto... O Lewandowski não vai falar, né? Porque ele tinha dado a entender que tinha rebatido o Van Hatten, mas aí o Van Hatten falou, olha, isso aí que você está falando, essa ação não foi da tribuna da Câmara, que o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre. E aí, passou por cima.
Passou por cima. Lewandowski fingiu que não ouviu essa parte. Por uma representação daquele que se sentiu ofendido. E diante de uma representação, qualquer policial é obrigado a dar sequência a este inquérito, esta investigação, aliás, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Me permita novamente. Quem iniciou com a notícia de fato foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. Não foi representação feita pelo delegado supostamente ofendido. Quem fez foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e me surpreende que Vossa Excelência não saiba. A representação foi oferecida, andou por 9 delegados da Polícia Federal e 6 agentes. Eu me pergunto se a Polícia Federal não tem mais o que fazer do que ficar aí, por meio do chefe de gabinete, do diretor-geral da Polícia Federal, acossando não, possivelmente, deputado, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu faço questão de não conhecer nenhum inquérito da Polícia Federal. Então pode voltar para casa. Então pode sair, Lewandowski. Se você que é o ministro da Justiça não sabe falar nada sobre nenhum inquérito, e aqui não é, gente, o cara ser o responsável pelos inquéritos, de mandar o que vai fazer. Mas, pelo amor de Deus, o cara não sabe de um inquérito, não sabe explicar, está do lado do chefe da Polícia Federal, o cara não sabe explicar de um inquérito que indiciou um parlamentar por falas na tribuna da Câmara, o cara não sabe responder sobre esse inquérito, aí, meu amigo, aí pode voltar para casa, porque isso aqui não adianta. Enquanto polícia judiciária, eu traço uma linha divisória, um muro, uma barreira, porque essa é uma atividade em que tem plena autonomia. Possivelmente, deputado, a corporação como um todo tenha se sentido atingida em sua honra. Isso não existe, meu Deus do céu. Isso não existe, Lewandowski. Corporação nenhuma se sente... Gente, pelo amor de Deus, corporação, órgão do Estado, não tem legitimidade processual de cobrar nada, de cobrar ataque à honra. Imagina agora. Imagina se cada pessoa que é de esquerda for atacar o Exército Brasileiro agora. Aí o Exército vai querer cobrar todo mundo na internet por ataque à honra do Exército. Não existe isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que é isso? Isso aqui, eu não estou nem lembrando para vocês que uma vez um advogado estava no mesmo voo que o Lewandowski, falou assim: Lewandowski, eu me sinto envergonhado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. E aqui que o Lewandowski fez? Falou assim pro advogado: o senhor quer ser preso? E aí depois chamou a Polícia Federal, que retirou o advogado do voo para ele ser ouvido pela Polícia Federal. Então, assim... gente, como assim, cara? Explica que outros, além do vitimado, supostamente vitimado, tenham representado, tenham pedido a abertura do inquérito. Mas isso torna ainda mais grave, ministro, porque a corporação tentar fazer perseguição contra um parlamentar e investigar... Van Hatten. Eu não estou aqui... Até o momento que o senhor falou do parlamentar, O senhor certamente será julgado de acordo com os cânones do Estado de Direito. Ou seja, exercendo seu contraditório, a ampla defesa, com todos os recursos, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nos 17 anos que eu lá militei, enseja ao supostamente, enfim, acusado todas essas prerrogativas que estão listadas na Constituição. Esse caso tem umas agravantes muito sérias que eu preciso veicular. Quer dizer, a família... então você sabe do caso. Acabou de falar agora que não entrava no mérito do inquérito, não sei o quê, que traçava a linha, mas agora então você sabe do caso. Agora você entende. O delegado foi atingida. Circulou na internet uma foto de um filho de 3 anos com a placa de procura-se. A gravidade desse fato, em tese, é muito grande. É muito grande. Pô, não sei quem fez, vai ser apurado, eu não estou acusando. Caraca, tá perdido. O mínimo que eu acho de respeito com o senhor de idade era que o rapaz ali da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que está ali atrás, dar um mapa para esse senhor que está perdido ali na Câmara dos Deputados, que não sabe
nem o que está se passando. O cara tá falando, não, porque aí pegaram a foto do filho do delegado e botaram na internet. Mas foi o Van Hatten que fez isso? Não. Então o que você está falando disso, meu filho? Você, Ministro, eu concluir, estou dizendo que os fatos são graves. E não falou o que o chefe da Polícia Federal estava fazendo com o Lula e os outros ministros do STF na reunião no Palácio da Alvorada. Não falou sobre isso. Acho que vai passar batido, porque já está terminando o vídeo, mas não falou sobre isso. Não respondeu nada. Está do lado do cara, não falou nada sobre isso. Serão apurados dentro da lei. E quem estiver sendo quem foi indiciado, ele terá a mais ampla defesa nos termos da Constituição Federal. Foi uma não fala, uma não defesa. Não falou nada, não explicou nada, não entrou no mérito de nada, jogou palavras ao vento só, explicações ao vento. Ah, porque é muito grave, porque juntaram a foto do filho, não sei o quê. O Van Hatten estava com uma folha, uma foto do delegado na mão. Então, obviamente, não foi o Van Hatten que levantou a mesma foto no discurso dele. Então, assim, o chefe da Polícia Federal está ali do lado do ministro Lewandowski, deveria, no mínimo, explicar essa situação. Explicar e falar assim, não, a partir de agora, todos os parlamentares vão ser indiciados se atacarem a honra de outra pessoa quando estiverem na tribuna da Câmara dos Deputados. Por que não fala isso? Porque se falar isso, gente, se o cara falar isso, acabou. Porque o que mais tem na Câmara dos Deputados, gente, é crime contra a honra, de um contra o outro. É um chamando o outro de golpista, o outro chamando o outro de bandido, o outro chamando o outro de ladrão. E o que eles fazem? Levam isso, gente, para o Conselho de Ética. Tá lá o problema do Glauber Braga e do Lira. O Lira foi chamado de ladrão, alguma coisa assim, e depois ficou com raiva do Glauber Braga. O Glauber Braga atacou, chutou um cara lá na Câmara dos Deputados, e aí tá no Conselho de Ética. Então essas coisas são levadas para o Conselho de Ética, que é o lugar que deve ser que é o lugar indicado, gente, para resolver essas situações. Porque no dia que a Polícia Federal começar a indiciar todo mundo ali, acabou o parlamento, pode fechar. Porque aí também a imunidade do parlamentar não serve mais para nada. Porque se ela não serve para defender o parlamentar de denunciar o executivo, ela serve para quê? Para quê? Para falar do Flamengo, do Corinthians? Não serve para nada, gente. Então é isso, parabéns ao deputado Van Hatten, parabéns ao Lira por defender a Câmara dos Deputados. Mais uma vez, uma vergonha o que faz o ministro Ricardo Lewandowski ao não explicar essas situações. Tá? Porque aí, gente, ir na Câmara dos Deputados e falar assim, não, porque a Polícia Federal fez não sei quantas operações, pipipi, sei lá o que, tal, vocês vão ver todo o governo. Agora, peguem um ministro da Justiça que tenha que explicar o que o seu chefe da Polícia Federal estava fazendo reunido com o ministro do STF e com o presidente da República numa reunião fora da agenda. É isso que é importante. É isso aí. Não se esqueçam desse fato que é importantíssimo. Estavam lá o chefe da Polícia Federal, o Paulo Gonet, que é o PGR, o presidente da República e ministro do STF, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, que conduz inquéritos que são que tem policiais federais que estão trabalhando neles, que são subordinados ao chefe da Polícia Federal. Então é um fato gravíssimo e que assim, ninguém está falando mais, passou batido. Mas é isso, gente. Se inscrevam aqui no canal, tá? Perde 1 segundo da sua vida, meu filho. Senão eu vou infartar aqui. Clica lá no botão de se inscrever e ativa o sino também, tá? Faz esse favor para mim, tá bom? Abraço, gente. Até a próxima.